Pronto, começou. Aí eu vou abrir aqui um PowerPoint com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é responder aquele último exercício de 15 dias atrás, que foi sobre ciclo de Carnot e eficiência, tá bom? Responder com vocês aquele exercício. Vamos. Cadê os músculos, André? O quê? Cadê os músculos? Tá pegando o músculo já? Não, ainda não. Calma. Quero te ver marombado na escola. Qual foi pegar o músculo dos outros? Daqui para 2021, quem sabe? Deixa eu ver. Adriele Rostão. Vocês estão vendo o PowerPoint? Eu tô vendo o senhor. Só eu. Tá pensando ainda, só tu aí. Vocês estão vendo alguma coisa? O PowerPoint ou não? Só eu que tá vendo. Só a tua cara linda. Só eu, é? É. Só o senhor. E agora? Não, coisa linda. Só o senhor. Eita. Tô vendo o senhor. Peraí. Para algumas pessoas, outras não. Compartilha a tela. É que eu esqueci. Eu abri o PowerPoint e não esqueci. E agora, estão vendo alguma coisa? É só apertar no bagulho de baixo, né? Tô vendo, agora eu tô vendo. Pronto. Vejam. Como eu falei, hoje é só para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente já viu desde o começo de agosto para cá, que foi essa parte da termodinâmica, tá? Aí primeiro eu vou responder o exercício de 15 dias atrás, sobre ciclo de Carnot e a eficiência. Pronto. Eu não vou explicar muito esse ciclo de Carnot e eficiência, o conceito muito, porque isso a gente já viu há 15 dias atrás. E para quem quiser relembrar, eu também coloquei, tá lá no grupo, o link da aula também da outra vez. Tá tudo lá no grupo. É só... Eu sei que tem grupo que infelizmente tem muita conversa, mas tá tudo lá para cima, tá bom? Aí a primeira questão, essa parte do ciclo de Carnot e de eficiência são questões muito simples, porque só é uma divisão que você vai fazer e depois uma subtração, dependendo do que é que está se pedindo. Se for o ciclo de Carnot, é uma divisão e depois subtrai, e se for a eficiência, é só uma divisão simples. Então, nessa primeira questão, ele diz: a máquina térmica opera em ciclos de Carnot entre duas fontes, cujas temperaturas são 400 e 300. Qual é o rendimento dessa máquina? Então, toda vez quando você vê para pedir o rendimento, ele vai ser ou a temperatura, que ele vai dar duas temperaturas, ou ele vai dar dois trabalhos, duas calorias. Nesse caso, como é o ciclo de Carnot, é duas temperaturas. E em todos os casos, e eu vi que ocorreu de muita gente quando me mandou a resposta, aconteceu esse mesmo erro. Que que colocou... Tô pedindo da tela. O que foi que aconteceu? Não, a tela do notebook. Ah, não, é só dar um zoom aí na tela do celular, porque abre direitinho. Porque, olha, se alguém que estiver vendo pelo celular, infelizmente você vai ter que escolher, ou vai ficar vendo o PowerPoint, ou vai ver o meu rosto.
Quem está pelo notebook tem como ver os dois ao mesmo tempo. Porque vai ficar o meu rosto bem pequenininho e esse PowerPoint grande. Tá bom? Gabriel, tu tá com o celular ou com É o pra botar o notebook? PowerPoint em tela cheia. Tá falando com quem? Comigo ou com outras pessoas? O senhor. Vou colocar em tela cheia, mas já tá, mulher. Compartilhado. Não, se pra aumentar só aí, não no seu notebook, pra maximizar. É isso aí mesmo. Isso. Ah, aumentar o PowerPoint. É. Ah, entendi. Valeu, obrigada. Pronto. Tá. Veja. Aí, qualquer coisa, se tiver alguma coisa que não estiverem vendo, falem, tá? Porque agora, como eu aumentei o PowerPoint, eu não estou vendo mais o chat, tá bom? Aí, outra coisa. Aí, como eu estava falando, o rendimento, ele é sempre trabalhado. Ou você trabalha com temperaturas ou com calorias. E, em todos os casos de rendimento, o resultado, antes de eu tirar a porcentagem, porque o rendimento vai dar sempre um número decimal, ou para você transformar em porcentagem. Então, esse rendimento, quando você for fazer essa divisão inicialmente, ele tem que dar um número menor do que 1. E muita gente estava fazendo a divisão ao contrário, pegando o valor maior e dividindo pelo menor. Sempre é a temperatura final dividida pela temperatura inicial. E na maioria dos casos, a temperatura final sempre é menor do que a temperatura inicial. Há um decaimento da temperatura. Então, a temperatura tanto e diminui para outra temperatura. Por que esse resultado, né, antes de eu tirar a porcentagem, tem que ser menor do que 1? Porque na fórmula do ciclo de Carnot ou do rendimento, é sempre 1 menos essa divisão. Então, se eu por acaso pegar e esse valor da divisão é maior do que 1, isso quer dizer que o resultado final ele vai dar negativo. Isso não pode acontecer. Aí tem esse resultado da primeira questão, que é, sempre lembrando, é 1 menos a divisão. Então, é 1 menos a divisão do temperatura final pela inicial. 300 por 400, nesse caso. 1 menos 0,75, né? Que deu 0,25. Quando eu tenho um número decimal e eu quero transformar em porcentagem, é só multiplicar esse número por 100. Aí transformei em porcentagem. Alguma dúvida em relação a essa questão? Falem aí, tá? Não, tudo ok. Pra mim, tá tudo ok. A segunda questão já é uma questão relacionada com eficiência, né? Que é só uma divisão, porque ele diz, certa máquina térmica realiza por ciclo um trabalho de 400 joules e cede a uma fonte fria 200 joules. Com esses dados, determine aproximadamente a eficiência dessa máquina térmica. Então, aqui a gente está trabalhando com outro tipo de máquina térmica, que é a máquina frigorífica. Essa máquina frigorífica, como a termodinâmica ela é no geral, a termodinâmica no geral a gente trabalha trabalho e calor. Então, nessa parte dessa máquina frigorífica vai ser trabalhado essas duas coisas. Então, é só você dividir. Sempre dividir. Aumenta a tela de novo, professor. Oi? Oi, Hanna? Maximizar a tela de novo. Vê. Aí certa máquina térmica realiza, aí toda vez nesse tipo de eficiência, eu sempre vou pegar o trabalho, desculpem, o calor e dividir pelo trabalho, que é a fórmula da eficiência. E na grande maioria dos casos de eficiência, o calor é um valor maior do que o trabalho. Então já é o contrário do rendimento. O rendimento sempre é o valor menor em cima, no meu numerador, e meu denominador é o valor maior. Já na eficiência é o contrário. O meu numerador é um valor maior do que o meu denominador, que é o que fica embaixo, tá bom? Aí é só dividir o trabalho, o calor, dividir pelo trabalho. 200 dividido por 40, que dá 5.
tá? Alguma dúvida? Na terceira questão, era só para dizer verdadeiro ou falso. Então, julguem os itens a seguir. Aí você vai ter que analisar caso por caso. Vejam, na primeira, o que é que ele diz? A máquina de Carnot é a única que pode assumir rendimentos de até 100%. Verdadeiro ou falso esse? Quem fez aí respondeu. Gente, estão me escutando não, é? A amnésia atacou. Ah. Aí vejo, na primeira, essa afirmação ela é falsa. Por quê? A gente viu desde o início que não só existe a máquina de Carnot, existe a máquina frigorífica, existe a máquina de outros tipos de máquinas térmicas, que não tem só a máquina de Carnot. Então, essa primeira afirmação é falsa. No 2, o ciclo de Carnot é caracterizado por 4 transformações termodinâmicas reversíveis. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? No início do assunto de ciclo de Carnot, eu mostrei a vocês que tem 4 etapas, que é quando está absorvendo ou está liberando, né? Que são 4 etapas, que são 2 transformações, só que essas 2 transformações, elas vão, um momento vai absorver e outro momento ele vai liberar. Então, são 4, verdadeiro. Na terceira, nenhuma máquina que opere entre 2 temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot atuando nessas mesmas temperaturas. Então, ó, essa terceira ela também é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque nenhuma máquina que ocorrer entre essas... Quando eu estiver trabalhando com a máquina de Carnot e não trabalho com 2 temperaturas, essas 2 temperaturas, nenhuma máquina ela pode ter um rendimento maior que a máquina ideal de Carnot. Então, se eu tenho um outro tipo de máquina que mexe com temperatura, o valor desse rendimento não vai dar maior do que a máquina de Carnot, tá? Então, por isso que é verdadeiro. Na quarta questão, a quarta e a quinta, ela é muito baseadas nas primeiras questões, tá bom? Faz do mesmo jeito e eu só mudei as numerações. Por exemplo, na quarta questão, novamente, ele quer saber o rendimento. E ele dá 2 temperaturas. Novamente, quando eu estou trabalhando com rendimento, eu pego o valor da temperatura final e divido pela minha temperatura inicial. Então, a final aí é 40 e a inicial é 100. Lembrando que é 1 menos essa divisão, não o contrário. Não é a divisão menos 1, é 1 menos essa divisão das temperaturas. 40 dividido por 100, 0,4. 1 menos 0,4, 0,6. E quando eu vou transformar um número decimal em porcentagem, é só multiplicar por 100, que dá 60. E a última questão, novamente trabalhando com máquina térmica e frigorífica. Ele quer saber a sua eficiência. Então, é só pegar o valor do calor e dividir pelo valor do trabalho. O calor aí é o 12, porque ele está cedendo. Se eu estou cedendo, eu estou liberando calor. Então, 12 dividido pelo trabalho, que é 4, que dá 3. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma coisa? Falem aí, por favor. Não. Não. Certo. Agora, eu só vou voltar um pouquinho do início da termodinâmica, que foi quando a gente começou essa termodinâmica, né? E, primeiro, o que é que eu vou falar para vocês? O que é uma termodinâmica? Termodinâmica, como a primeira lei da termodinâmica, ele diz que ela é o quê? A termodinâmica, a gente trabalha o trabalho, o calor e essas trocas de energia
de um lugar para o outro. Essa mudança de energia de um lugar para o outro. Então, a termodinâmica é quando a gente faz a junção de trabalho, de calor e de energia. Só que a energia ela nunca será a mesma de um canto para o outro. O primeiro assunto para a gente ver na termodinâmica que a gente viu antes de ver as duas leis é trabalho e uma transformação gasosa. Por que trabalho e transformação gasosa? Porque antes da gente de ver termodinâmica, a gente viu aquela parte dos gases ideais, né? PV igual a nRT, que trabalhava pressão, volume e temperatura. Então, por isso que a termodinâmica ela ainda continua dentro de gases. Então, por isso que é trabalho em uma transformação gasosa. Então, esse trabalho em uma transformação gasosa, como a gente viu antes, em qualquer tipo de questão, quando a gente vai ver trabalho, existem duas maneiras de cálculo de trabalho. A primeira é uma fórmula geral, que é quando eu trabalho pressão e eu trabalho volume, que é essa fórmula que está aí passando para vocês na tela. Pressão vezes a subtração dos volumes. Então, essa é a fórmula quando o meu trabalho, quando a minha pressão, ela não é constante, tá bom? Permite calcular o trabalho em transformação gasosa em que a pressão do gás é mantida constante. O contrário, desculpem. Quando a pressão ela é constante, o que quer dizer constante? Constante é quando não há uma mudança. A pressão naquela situação específica, ela não muda. Quando eu estou trabalhando em uma questão e aquela pressão, ela não há mudanças, é 2. E ela vai ser 2 do início até o fim daquela questão. Então, aquela pressão ela é constante, ela não muda. Se ela não muda, então eu posso usar essa fórmula aí. Pressão multiplicado pela diferença do volume. O que seria essa diferença do volume? A variação. A variação do volume é a final menos o inicial. Agora, quando a pressão ela é constante, não é constante, desculpa. Quando a pressão ela não é constante, ela muda. Como é que eu faço o cálculo do trabalho? Então, para eu fazer o cálculo, no caso de pressões variáveis, o trabalho realizado na transformação gasosa, ela pode ser obtido calculando a área sob a curva. Então, se a pressão ela é constante, eu uso essa fórmula normal de multiplicação de pressão vezes o volume. Mas se a pressão ela não for constante, ela muda de um canto para o outro numa determinada situação, então é só você calcular a área. Como assim calcular a área? Tem esse gráfico aí para vocês. Respondem para mim que tipo de figura geométrica é essa aí que está desenhada no gráfico, por favor, digam. Fala aí alguém para mim. Que tipo de figura geométrica é essa aí que está no desenho? No gráfico? Tô falando no chat. Espera aí. E aí, falem aí, minha gente, que figura geométrica é essa que está desenhada? Podem falar no chat que eu estou vendo aqui. Que figura geométrica é essa? E aí, estou esperando. Eita, já falaram. E eu aqui, meu Deus, desculpa. É porque eu não tinha baixado. Triângulo, isso mesmo. Isso é um triângulo. Então, esse triângulo, o que é que acontece com ele? Você vai descobrir a área desse triângulo. Então, é só você calcular a área do triângulo. É só você descobrir quem é a base e quem é a altura desse gráfico, multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, porque é a fórmula da área do triângulo, certo? Então, tem essa diferença. Quando a pressão ela é constante, eu uso uma fórmula geral para descobrir o trabalho. Pressão vezes o volume. Quando a pressão ela não é constante, ela tem mudanças, então eu uso a fórmula, né? Não a fórmula, mas eu calculo a área da figura geométrica.
O segundo assunto que a gente viu antes de realmente entrar nas leis da termodinâmica foi a energia interna. A energia interna ela está intimamente ligada com a energia cinética, tá bom? Ó, segundo a teoria cinética dos gases, todos os gases eles possuem a mesma energia cinética média por molécula. Por molécula, desde que estejam à mesma temperatura. A energia cinética do gás é a soma das energias cinéticas de suas moléculas e é dada por... Ô, Hanna, vê. Constante é se, na questão que ele está trabalhando, e ele quer saber o trabalho daquela transformação. Então, se ele der um gráfico, né? Então, você já sabe que a pressão ela não é constante. Porque ele deu um gráfico, se ele deu um gráfico, quer dizer que a pressão ela teve mudanças. Se por acaso ele não der gráfico nenhum, então quer dizer que a pressão ela é constante. Não teve mudanças, tá bom? Entendeu, Hanna? Agora? Certo. Aí, como eu estava falando, a energia interna ela está intimamente ligada com a energia cinética, que é a teoria cinética dos gases. Então, é por isso que a fórmula, ela também, se vocês observarem, ela está também muito ligada com a fórmula, a lei geral dos gases, né? A lei ideal, né? Que é aquela que é PV igual a nRT. Então, essa fórmula da energia interna é sempre 3 meios de nRT. Tá bom? Então, vindo agora para os exercícios que a gente fez em sala de aula, em sala de aula não, né? Que eu coloquei para vocês lá, relacionado com esses dois assuntos, trabalho e energia interna, vamos responder essas questões. A primeira, em um recipiente adiabático são colocados 3 mols de um gás diatômico ideal, a uma temperatura de 500 Kelvin. A energia interna desse gás é de aproximadamente... Então, ele quer saber quem é a energia interna, quem é o U. O U é 3 meios de nRT. Então, você vê que ele dá o número de mols, que é o N, que é 3. Ele dá a temperatura, que é o T. Sempre a temperatura, nesse tipo de questão, quando a gente vê em termodinâmica, sempre é em Kelvin. Tá bom? Então, se vocês veem a temperatura em Celsius, você vai ter que transformar para Kelvin, tá bom? Porque as questões da termodinâmica só trabalham com questões de temperatura em Kelvin. Aí tem a energia interna desse gás é de aproximadamente quanto? E ele dá quem é o R, que é a minha constante. Aí é só jogar na fórmula. 3 vezes 3 vezes 0,082 vezes 500, multiplicar isso tudo, que deu 369, e dividir por 2. Dividindo, deu 184,5. Alguma dúvida em relação a essa primeira questão? Não. Ai, ai. Certo. A segunda já é uma questão de alternativa. Ele diz, em relação à energia interna, qual é a alternativa incorreta? Qual é a falsa? Então, quer dizer que 4 alternativas são verdadeiras e 1 é falsa. Então, essa primeira, o que é que ela diz? Ela diz, a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média das partículas do gás. O que é que diz aí? Então, essa é verdadeira ou ela é falsa? Essa letra A. Alguém responde? Verdadeiro. Ela é verdadeira. Agora, por que ela é verdadeira? Porque, como eu falei no início, a energia interna está intimamente ligada com a energia cinética. Então, verdadeiro. Na letra B, a energia interna de um gás ela depende da quantidade de mols do gás e da sua temperatura absoluta, dada em Kelvin. Verdadeiro, porque eu estava falando nesse instante. Na energia interna, a gente trabalha com o número de mols e a temperatura ela tem que ser em Kelvin. Se tiver em Celsius, você vai ter que transformar ela em Kelvin. Então, mais uma verdadeira.
A letra C, a energia interna de um gás ela é diretamente proporcional à sua pressão e ao seu volume. Verdadeiro. Agora, por que verdadeiro? Diretamente proporcional, o que quer dizer que a energia interna ela está intimamente ligada com essas duas nomenclaturas, com a pressão e com o volume. Então, por isso, verdadeiro, certo? Porque ela tá intimamente ligada com pressão e com volume? Porque energia, essa termodinâmica que a gente está trabalhando agora, ela trabalha a pressão, como eu falei, trabalho, quantidade de calor, que é a caloria, e a energia. E se eu estou trabalhando com esses três, e o trabalho, a gente trabalha com pressão e com volume. Se aqui trabalha com pressão e com volume, então essas duas nomenclaturas também vão estar intimamente ligados com esses dois ramos que eu estou trabalhando, que é a energia e com o calor. Então, por isso, verdadeiro também. Letra D, a energia interna de um gás em unidades do Sistema Internacional é medida em joules. Verdadeiro. Qualquer tipo de energia que você trabalhar no ramo da física, a nomenclatura que é mais usada, a que é mais usual, é os joules. Letra E. Durante transformações isotérmicas, a energia interna de um gás ela pode aumentar ou diminuir. Falso. Por que é falso? Porque nessa parte da termodinâmica não é trabalhado transformações isotérmicas, tá bom? Então, por isso que é falso. A terceira questão é mexendo com o trabalho. Só que, ó, se você observar nessa questão, o trabalho ele é constante, porque ele não dá nenhum tipo de gráfico para você, a partir dele, desenvolver o meu cálculo. Então, ele diz um cilindro que tem uma pressão de 4 vezes 10 elevado a 4, tá? Aí esse 4 é lá em cima como potência. Desculpem que tem esse rinho aí, que tá como se fosse 104, mas não é. 10, esqueci de colocar o circunflexo 4. Como a pressão ela é constante, o volume do gás sofre expansão. Então, ele dá a pressão e ele dá o volume. Se ele quer saber o trabalho, é só você multiplicar esses dois valores. Então, aí, ó, 4 vezes 10 a quarta, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 1. Notação científica, tá? É só multiplicar os números inteiros, né? 4 vezes 1, e depois repetir a base 10 e somar os meus expoentes. Mas, se você observar, os expoentes eles têm sinais contrários. Um é positivo e o outro é negativo. Então, se isso acontece, então, por isso que eu vou subtrair 4 menos 1. Por isso que fica 4, porque eu multipliquei 4 vezes 1, que são os números inteiros, vezes a base 10, que repete, e subtrair os meus expoentes. 4 menos 1, que é 3. Tá bom? Alguma dúvida em relação a essa questão? Trabalho a notação científica para vocês relembrarem que a gente viu ano passado. Quarta questão. Ele quer agora saber, em relação ao trabalho, quais dessas afirmações são verdadeiras. Na transformação isocórica, não é realizado trabalho. Aí tem essas 4 afirmações. Ele pede para você marcar quais são as verdadeiras. Então, na transformação isocórica, não é realizado trabalho. Verdadeiro, tá? Por que não é realizado trabalho? Porque a única transformação que realiza trabalho é a isotérmica, tá bom? As outras transformações não realizam trabalho. A segunda, em uma expansão, o gás realiza trabalho termodinâmico. Verdadeiro. Porque o gás, o trabalho, como eu falei a vocês, ele vai tanto se expandir ou ele vai tanto se comprimir, tá bom? Só que quando ele se expande, ele está realizando mais trabalho, ele está se expandindo. Se ele está se expandindo, o trabalho vai ser realizado maior. Não, maior não é a palavra certa, mas assim, ele vai se realizar em mais tempo, em mais lugares.
E no terceiro, diz, em uma compressão, o gás recebe energia. Se ele está compressão é quando está se comprimindo, está diminuindo. Então, o gás ele vai receber. Ele está recebendo esse trabalho, então ele está se comprimindo. Então, verdadeiro. E a última, quando eu dou um gráfico, o trabalho ele pode ser calculado a partir da área, sob a linha que define a transformação até o eixo do volume. Também verdadeiro. Como eu falei, se pode ocorrer o trabalho num gráfico, e nesse gráfico eu vou ter que calcular a área daquela figura, tá bom? Então, com isso, todas as afirmativas são verdadeiras. Letra E aí. E a última questão, ó, ele dá o gráfico. Se vocês observarem, tem uma diferença entre esse trabalho e sobre aquele outro assunto que a gente viu algumas semanas depois, que também, para se descobrir o trabalho, foi por um gráfico. Aqui, no trabalho de transformação gasosa, se vocês observarem, o gráfico ele não está feito bonitinho, ele não está fechado. Não está aquelas setinhas de do A volta para o A. Não. Ele está em aberto. Então, você vai ter que, a partir desse gráfico, identificar não só de A até B, mas do A até B no eixo do volume, no eixo do X. Então, que figura geométrica é essa aí, que está na quinta questão? Vocês não é só para observar de A, essa linha preta, não, que está mais visível, não. Que é do A até o B, no eixo do volume. Então, que figura geométrica é essa aí que está desenhada? Alguém fala aí para mim, por favor? Quem quiser, né, claro. Pode ser um triângulo, mas não é um triângulo. Um triângulo é, se vocês observar, do ponto A até o ponto B, essa linha pretinha, né? Mas também não é um quadrado, acho. Ele vai ser um trapézio. Agora, por que um Qual trapézio? foi, Júnior? Liga o microfone, doido. Ó, aí tem um trapézio. Então, você vai agora identificar por que é um trapézio. Porque você vai ver a partir do eixo X, o ponto A e o ponto B. Então, vai vir o ponto A, se você observar, está no 20 e o ponto V está no 40. Então, no A até o B. Eu vou colocar aqui de novo, minha gente, a ata. Então, quem ainda não assinou, quem conseguir abrir, por favor, aperte nesse link que eu coloquei agora, para vocês assinarem o nome de vocês. Não aperte na primeira linha. Aperta na segunda linha, na de baixo. Se por acaso não abrir, não conseguir, quando eu terminar de colocar para gravar, vocês colocam aí OK no finalzinho para eu saber quem foi as pessoas que não conseguiram colocar o nome lá, tá bom? Aí voltando aqui, aí agora é só calcular a área desse trapézio. A base é de 20 até 40, tá bom? Porque vai ter, o trapézio ele tem base maior, base menor e a minha altura. Quem é a minha base maior? A minha base maior é o 30, que é do eixo X, que é 0 até o A, que é lá em cima, o 30. Então, é de 0 a 30. Então, é 30. A base menor é do eixo X até chegar no ponto B, que é até chegar no 10. De 0 a 10. Então, quer dizer que a base menor ela é 10. E a altura é o eixo X, é aquele lá de baixo que é o V, o volume, de 20 para 40. Tá? De 20 para 40, eu andei 20. Então, por isso que aparece aquele 20 lá em cima. Então, 30 mais 10, 40. 40 vezes 20, 800. Dividido por 2, 400. Alguma dúvida em relação a isso? Falem aí, por favor. Pronto. Aí agora, voltando, e agora a gente vai ver a primeira lei da termodinâmica. Como eu falei, a termodinâmica a gente trabalha calor,
e faz o trabalho, tá? São esses dois ramos principais que a gente vê na termodinâmica. A caloria, que é o calor, e o trabalho. E a primeira lei da termodinâmica, ela está intimamente ligada com esses dois ramos. Como você já vê aí, a partir dessa fórmula, né? Oi, Douglas. Que Matheus você está falando? Então, voltando aqui. A primeira lei da termodinâmica, ela trabalha essa variação da energia interna, né? Novamente. A energia interna, a gente vai agora trabalhar bastante nessa lei da termodinâmica. Então, a variação da energia interna. Ó, se ele não conseguiu assinar a ata, então depois, como eu falei, no final, as pessoas que não estão conseguindo assinar a ata, colocar lá o nome, ou fala comigo no privado, dizendo, professor, eu estava na aula, para eu colocar a presença, ou colocar aí no ok. No finalzinho da aula, eu vou explicar um pouquinho isso aí, tá bom? Um segundo. Só falta essa partezinha aqui. Tá bom, Arley, eu faço o tutorial, tá ótimo. Vejam, aí a variação da energia interna de um gás termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvida e a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. Então, a primeira lei da termodinâmica ela está intimamente ligada, como falei, com a variação, né? A variação dessa energia interna, que é o calor subtraído do meu trabalho. E agora tem as transformações termodinâmicas. Ó, Gabriel acabou de colocar a ata de frequência. Acho que esse link que ele colocou vai dar direitinho lá. Tá bom, minha gente? Quem não conseguiu ainda, aproveita e aperta aí nesse link que Gabriel acabou de colocar. Vai direto pra lá. Eu vi aqui. Pronto, ó. Obrigado, Gabriel. Tá vendo? De nada, minha- professor. E Andrezinho. Gabrielzinho, meu amiguinho. Aí, vejam. Esse último assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é as transformações termodinâmicas, que está intimamente ligado com aquelas transformações gasosas. Isotérmica, isocórica, isovolumétrica e vai ter a adiabática. Então, a primeira é a isotérmica. A isotérmica é quando essa variação da energia interna ela é zero. Então, se a gente jogar essa variação de energia interna naquela fórmula da primeira lei da termodinâmica, que a variação é igual ao trabalho, ao calor menos o trabalho, então, o que isso quer dizer? Se a variação de energia interna é zero, então quer dizer que o trabalho ele vai ser igual ao calor. Então, os valores que ele der do trabalho vai ser igual ao meu calor. Vão ser valores iguais. A segunda transformação é isocórica. A isocórica é quando a temperatura não, desculpem, quando o trabalho ele é zero. Se o trabalho é zero, então agora a energia interna que vai ser igual ao meu calor, tá? Os valores serão iguais. A isobárica é quando a minha variação de energia interna ela é maior do que zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha variação ela jamais será um valor negativo. Ela só vai ser positivo. Então, se isso acontece, então quer dizer que o valor do meu trabalho sempre será um valor maior do que o valor... Desculpa, do trabalho não. O valor do meu calor vai ser sempre maior do que o valor do meu trabalho. Certo? Para essa variação ser maior. Se acontecer o contrário, o trabalho ser um valor maior do que o calor, então vai dar um valor negativo. E a última é a transformação adiabática, que é uma nova transformação que você está vendo nas transformações termodinâmicas, que é quando o meu calor é zero. Se o meu calor é zero, então a variação de energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Isso só acontece, minha gente, porque eu estou jogando naquela fórmula da primeira lei da termodinâmica, que é a variação de energia interna é igual à subtração do calor pelo meu trabalho. Tá certo?
Alguma dúvida em relação a isso? Pronto. E para concluir, vou responder só os exercícios relacionados a esses dois ramos que a gente fez, que foi a primeira lei e essas transformações. Que se vocês observarem essa parte, ela é mais de teoria, tá bom? Na primeira, em um laboratório de física são realizados experimentos com um gás que, para fins de análises termodinâmicas, ele pode ser considerado um gás ideal. Da análise de um dos experimentos, em que o gás foi submetido a um processo termodinâmico, conclui-se que todo o calor fornecido do gás ele foi convertido em trabalho. Então, se ele foi convertido em trabalho, o que isso quer dizer? Quer dizer isso aí, que o meu calor vai ser igual ao meu trabalho. Porque ele fala na questão que o gás ele foi convertido em trabalho. Se ele foi convertido, então, obrigatoriamente, vai ocorrer essa igualdade do calor e do trabalho. Então, se o calor é igual ao trabalho, ele quer saber qual é a alternativa correta relacionada com esse processo. Que tipo de processo é esse? Vai ser um processo isovolumétrico? Vai ser isotérmico? Isobárico? Adiabático? Ou um composto da junção do isobárico com o isovolumétrico? Quando o calor é igual ao trabalho, que tipo de processo é esse que eu estou trabalhando? Alguém responde aí para mim? Se é A, B, C, D ou E? Alguém se arrisca a falar? No. Isso, Michele. Letra B, processo isotérmico. O processo isotérmico é quando a variação de energia interna ela é zero. Então, o calor vai ser igual ao meu trabalho. O segundo, um botijão de cozinha contém gás sob alta pressão. Ao abrirmos esse botijão, percebemos que o gás ele escapa rapidamente para a atmosfera. Como esse processo ele é muito rápido, podemos considerá-lo como um processo adiabático. Considerando que a primeira lei da termodinâmica ela é dada pela subtração do calor menos o trabalho, onde ΔU é a variação da energia interna do gás, Q é a energia transferida na forma de calor, e W, que também pode ser colocada como T, é o trabalho realizado pelo gás. Então, a partir disso, o que é correto afirmar? A pressão do gás aumentou e a variação de energia interna diminuiu? Não. Porque se isso aconteceu, o que é que acontece? A variação de energia interna, ela vai aumentar, então o meu calor vai ser maior do que meu trabalho. Letra B. Então, se o gás aumentar, a variação de energia interna ela não diminui, ela vai aumentar, não diminuir. Letra B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo e o ΔU do gás não variou. Falso. Porque se o trabalho ele realizou o trabalho, ou a variação de energia interna vai aumentar ou vai diminuir. Então, ela vai sim haver variação. Então, falso. Letra C. O trabalho realizado pelo gás ele foi positivo e a variação de energia interna do gás diminuiu. Falso também. No. Verdadeiro. Letra C é a verdadeira. Por quê? O trabalho realizado pelo gás, se ele for positivo, então a variação de energia interna ela vai diminuir. Tá certo? Essa é a verdadeira. Tá bom? Agora, por que isso acontece? Como eu falei, se a variação da energia interna ela diminuiu, então quer dizer que o meu trabalho ele foi positivo. Se ele foi positivo, então quer dizer que o valor da minha variação, ela deu negativo, tá? Que isso, na maioria dos casos, isso não pode acontecer. Isso acontece em raros casos. Mas, se por acaso o trabalho ele for positivo, então o gás ele vai diminuir. O gás ele só vai aumentar se o valor do trabalho ele for maior do que o valor do meu calor, desculpem, ele for maior do que o valor do trabalho. Então, essa variação ela vai aumentar. Mas se for o contrário, como aí o trabalho, como ele é positivo, então ele vai dar um número maior do que o meu trabalho, do que o meu calor. Então, por isso, a minha variação de energia interna ela vai diminuir e não aumentar. E a letra D, a pressão do gás aumentou e o trabalho realizado foi negativo. Falso. Porque se o trabalho aumentou,
quer dizer que o meu trabalho ele foi realizado, mas não negativo, sim positivo, tá bom? Para fechar, a terceira questão, ó, do ponto de vista da primeira lei, o balanço de energia de um dado sistema é dado em termos de 3 grandezas. Que 3 grandezas é essa que a gente trabalha? Pressão, volume e temperatura? Calor, energia interna e volume? Trabalho, calor e energia? Ou trabalho, calor e densidade? Qual é a alternativa correta que eu estou sempre falando aqui desde o início? Quais são essas 3 grandezas que eu falei para vocês? Qual é a alternativa correta? Digam aí. Não, não é letra A. Isso, letra C. Trabalho, calor e energia interna, tá bom? São esses 3 ramos que a gente trabalha na primeira lei da termodinâmica. A quarta questão, em uma transformação isobárica, a pressão do gás, o que é que acontece com ele? E a sua energia interna aumenta se a diferença entre um e outro for quanto? Então, qual é a alternativa correta aí? Em uma transformação isobárica, a pressão do gás ela é constante, tá? E sua energia interna ela aumenta se a diferença entre o calor e o trabalho for positiva. Então, é a letra E, tá bom? Ela é constante, porque quando acontece uma transformação isobárica, a pressão ela é constante, ela não muda. A sua energia interna ela aumenta se a diferença entre o calor e o trabalho for positiva, tá certo? Que é o que a gente acabou de ver na segunda questão. A segunda questão ela está intimamente ligada com isso. Quando eu tenho que a variação da energia interna ela aumenta, então quer dizer que houve uma diferença entre calor e trabalho que deu positivo, tá bom? Constante porque quando eu faço essa diferença, não vai haver mudanças. E a última questão, ele diz, certo gás é ideal, recebe, aí, esse 12 é o calor, de uma fonte externa durante uma transformação isobárica, considerando que o gás cede um trabalho de 10 joules, qual é a variação de energia interna? Então, para eu saber a variação de energia interna, é só pegar o calor e subtrair do trabalho. 12 menos 10, que é 2. Alguma dúvida em relação a isso? Pronto. Concluiu. Vou parar aqui a gravação, tá? Para não ficar muito. Aí eu só